Bem, hoje nós estamos falando sobre, vamos começar um tema novo. Vamos falar sobre a vida de relação no trabalho e na sociedade. Nós já falamos sobre a vida de relação em casa. Ficamos aí 4 semanas falando sobre família, não foi isso? Sobre casamento, sobre relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, sobre como devemos tratar os mais jovens e os mais idosos, né? E aí nós encerramos na semana passada lembrando a você que a expectativa de vida humana aumentou e muito, né? E se antes da Segunda Guerra Mundial a expectativa de vida era de 42 anos, hoje é de 70 anos. Ou seja, os nossos pais irão envelhecer conosco. Muitas pessoas estão chegando aos 80 anos em plenas condições de viver. Algumas chegam aos 75 anos ainda em condições de passear, namorar, enfim, viver plenamente, até trabalhar. Coisa que até antes da... Já passou? Então. Olha só. 89, uma salva de palmas, 89 anos, olha que beleza aí. Totalmente lúcida, né? Graças a Deus, inteligente, tendo toda a capacidade de conversar e de nos ensinar muito. Isso era impossível antes da Segunda Guerra Mundial. A gente comentou com você que até no Império Romano a expectativa de vida era 22 anos. Lembra disso? 28 anos, não era isso? Nós já estamos mudando, é leilão, quem dá mais? Né? E você veja como mudou isso. E a tendência é cada vez a gente viver mais. E precisamos nos lembrar que dessa forma os nossos filhos irão ter que nos aturar por muito mais tempo. E nós teremos que aturá-los por muito mais tempo, né? Então não adianta você falar, porque minha avó morreu cedo, agora seu pai vai demorar pra caraca, meu. Ele vai ficar na tua casa, ó, uma pá de tempo contigo, coisa que no passado não tinha. E nós encerramos batendo um papo sobre isso. Como é importante a gente disseminar o amor, a paz, a compreensão e o entendimento e entender a vida, para que a gente possa chegar a esse ponto da nossa existência tendo um relacionamento melhor, né? Não deixando farpas e remorsos e mágoas nos dominar, mas relevando e entendendo que o amor é sempre o mais importante, né? O amor é a manifestação de Deus em nossa vida. Amém, gente? E hoje nós vamos falar ainda sobre vida de relação, mas agora sobre trabalho e sociedade. Então nós vamos entender algumas questões que o Espiritismo nos apresenta, vamos assim dizer, primeiro um lado filosófico sobre a importância da riqueza, por que algumas pessoas são ricas, por que algumas pessoas lutam tanto e não conseguem nada, por que é tão difícil para algumas pessoas conseguir juntar alguma grana, é tão difícil, parece que tem uma laje na sua cabeça que impede você de ir além daquele limite. Parece que alguém amarrou uma corrente na sua perna e por mais que você ande, chega uma hora que você não consegue ir além daquilo. O que está te prendendo? O que é isso? É o encosto? Eu estou devendo ao santo? É o demônio? É o capeta? Eu tenho que ser dizimista? O que é isso que me impede de ganhar mais ou de ter mais sucesso material? Então nós vamos falar sobre a riqueza, a pobreza, as provas, como ensina a doutrina, e vamos ter um lado prático, em que eu vou te mostrar, talvez não dê tempo hoje, sobre como é que você deve se relacionar com as suas contas e com o dinheiro que você ganha. E vamos separar, fazer uma separação entre riqueza e prosperidade, tá ok? Nesse nosso bate-papo a gente vai aprender a diferença entre riqueza e prosperidade. Você vai aprender que rico, qualquer bobão, qualquer Eduardo Cunha pode ser. Próspero, talvez você seja e não saiba. Então nós vamos perceber que há uma diferença entre riqueza e prosperidade. Muitas vezes a riqueza nos é dada como uma provação para ver se nós estamos prontos para vencermos essa batalha. Outras vezes a batalha é a do guerreiro da luz, onde você passa uma vida inteira lutando, com a sensação de que nunca está alcançando, só que na verdade você está exercitando o teu espírito para uma próxima existência aventurosa. Então nós vamos entender primeiro um lado filosófico e depois um lado prático. E vamos também, falando sobre relacionamento em sociedade, tentar entender como é que a gente deve se relacionar com aquele nosso vizinho. Lembra que eu falei isso? Aquele vizinho que bota o carro na tua calçada, o vizinho que bota um monte de cone na tua calçada e não quer que pare o carro, aquele vizinho que bota pagode, funk o dia inteiro, ou então fica tocando Cassiane, Fernandinho, sei lá mais o quem, gritando com música gospel ao máximo volume, e do teu lado, do outro lado, tá comendo a macumba, do lado de cá tá comendo a igreja, do lado de lá na frente tá o cervejal com pagode, Tiaguinho de Acha 4, você tá cercado, meu Deus do céu, o que é isso? É um umbral aqui? Então como é que você resolve isso, né? Então a gente vai te ensinar
algumas técnicas assim, bem simples, nada de macumba, de braba, coisa tranquila, light, né? Que você pode fazer com toda tranquilidade. Você vai ver que na presença da luz as trevas se dissipam. É sempre assim, na presença da luz as trevas se dissipam. E a gente vai entender tudo isso, se não na reunião toda de hoje, entre hoje e a próxima reunião no sábado que vem. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que aprender e tem que botar em prática quando a gente fala em vida e sociedade é aquele mantra que a gente repete sempre, né? Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Repetem comigo, por favor. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Isso é importante. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Isso é importante. Seja o que estiver seja lá o que estiver te acontecendo, aconteça o que acontecer, esteja você onde estiver, é essa filosofia que você vai ter que colocar na sua cabeça. Repita isso quantas vezes forem necessárias, até que isso seja uma verdade na sua vida. Porque amanhã você vai entrar na UPA para ser atendido e ninguém vai te atender. Amanhã você vai no cartório resolver um problema e ninguém vai te atender. Amanhã você vai entrar no ônibus e o cara vai andar com o ônibus sem você ter nem entrado no ônibus. Alguém vai te atender mal na fila do governo, lá, de uma instituição pública qualquer. Alguém vai te atender mal numa repartição particular, numa instituição particular. E nesse momento, antes de revidar, isso tem que fazer parte da sua vida. Sempre. Lembremos que esse tema, se eu não estiver errado, é o tema 14 ou 13, uma coisa assim. O tema seguinte, que é o 15, a gente fala sobre magia e magnetismo, sobre campos magiados. E aí algumas ideias que a gente já vai disseminar nesse bate-papo vão ser importantes lá na frente. Entenda sempre que o que você absorve no seu dia a dia, a energia que você absorve, a energia que mantém você saudável, equilibrado e seguindo um fluxo de um rio, vamos assim dizer, que você esteja num rio, que você tenha que seguir o fluxo, é muito mais fácil você ir a favor da corrente do que tentar lutar e nadar contra a corrente. Essa energia, que é como se fosse o fluxo do rio, é essa energia que está à sua volta. Como se estivéssemos mergulhados numa grande piscina de energias. E você respirasse essa energia, você absorvesse essa energia, pela sua respiração, pela sua alimentação, pelos seus poros. Essa energia entra em você, sem você perceber. Só que essa energia que você absorve no dia a dia, é aquela que você planta a todo momento. É aquela que você exala também em todo momento. Então, quando nós conversamos sobre comportamento dentro de casa, o que a gente te disse? Não grite dentro de casa. Não foi isso, sim ou não? Sim. Não grite dentro de casa. Evite gritar desnecessariamente. Falamos para você o quê? Não fale palavrão. O palavrão, quando ele é dito de uma maneira, talvez de brincadeira, é uma coisa. Quando você está repetindo algo, vai lá. Mas evite. De maneira intensa, jamais. Aquele palavrão que vem com sentimento, ele não pode existir. Porque quando você fala uma palavra, você só expressa uma verdade que há em você. E quando ela vem carregada de sentimento, é como se ela potencializasse a energia. E é por isso que muitas vezes você dá um bom dia querendo dizer, morre diabo. Né? Porque na verdade a palavra não está expressando o que o teu coração, o teu sentimento está querendo dizer. Então é muito importante que você evite falar palavrão, porque isso é uma demonstração que já houve, de que você já conseguiu conquistar esse animal que existe dentro de você. Evite o palavrão. Use palavras. Tente melhorar o seu vocabulário. Use palavras que possam traduzir aquilo que você está pensando. O palavrão só suja o prana, que é essa energia que está à sua volta. Quando você fala um palavrão, é como se você pegasse um balde de tinta e jogasse na parede da sua casa. Lembra que nós falamos isso? Cada palavrão que você fala, puta que pá, joga tinta. É Flamengo, joga tinta. Tudo que é palavrão que você fala, eu falei a piadinha, é meio que ninguém prestou atenção, né? Sem graça. Tudo que você falou palavrão jogou tinta. Daqui a pouco você entra na sua casa e a sua casa, em vez de estar toda linda e iluminada, não, está toda borrada de vermelho, roxo, lilás, né? Cores fortes. O que é isso? Foi você que sujou. É mais ou menos como se você pegasse um balde de chorume. Todos sabem o que é um chorume? Chorume é aquele líquido que sai do caminhão. Quando o caminhão de lixo passa, aquele líquido, eles chamam de chorume, que é a decomposição de material orgânico que vai se diluindo em líquidos, né? Vai, né, mais ou menos. Não sei nem se é isso, mas eu deixei isso aí. Imagina que você tem um balde de chorume na sua casa. E aí toda vez que você grita ou fala um palavrão ou expressa um sentimento desagradável, é como se você pegasse um pouco daquele chorume e jogasse na parede, jogasse nas pessoas, como se você tivesse um borrifador
de aerosol, né, de planta, e você ficasse borrifando chorume. Vai falar um palavrão? Vai falar um palavrão? Vai gritar dentro de casa? Daqui a pouco, quando alguém chega na sua casa, vai estar o quê? Fedendo, sim ou não? E você vai conviver com isso. Você vai acordar com esse cheiro, com essas cores. Você vai almoçar com esse cheiro e com essas cores. Você vai tentar cozinhar, passar roupa, ou se arrumar, tomar seu banho com esse cheiro e com essas cores. É agradável? Imagine que é exatamente essa energia que está à sua volta. Quando você adoece, veja só que coisa interessante. Num ciclo de 18 meses aproximadamente, todo o seu corpo foi refeito. A maioria das células do corpo humano são reconstituídas e refeitas num prazo de 18 meses aproximadamente. Claro que algumas células são difíceis, né? Como o sistema nervoso, células nervosas não são refeitas, né? Parece que as células do fígado demoram muito mais tempo, mas de uma forma geral, células mais simples são refeitas num ciclo de 18 meses. O seu cabelo cresce porque novas células estão sendo feitas. As suas unhas crescem porque novas células estão sendo feitas. As células do seu corpo são refeitas seguindo um código pré-escrito no seu perispírito. Quando o seu perispírito, quando as energias que estão à sua volta são agradáveis, as células são formadas de forma agradável. Quando há um desequilíbrio mental, psicológico, emocional, as células são produzidas de forma desagradável. Daí aparecem doenças ruins, desagradáveis, né? O câncer, um tumor intestinal e várias doenças. Porque as células novas foram criadas a partir de uma energia gravada no perispírito. Veja como é importante a ideia de energia no seu dia a dia. Quando você entende isso, fica mais fácil você criar um ambiente agradável à sua volta para que você fique saudável, para que você não seja, vamos assim dizer, obsediado e macumbado, e para que você encontre equilíbrio em sociedade e financeiramente. Deu para entender, gente, mais ou menos a comparação? Sim ou não? Sim. Quem não entendeu, grita. Então é muito importante, e para a gente conversar sobre isso, que você entenda, a energia que está à sua volta alimenta você. Se você diariamente coloca uma energia saudável, você no momento de aflição, no momento de tristeza, você vai absorver uma energia saudável. E todos nós vamos passar por problemas na vida, é natural. Essa vida é para isso, é para passar por problemas. Agora depende de como você enfrenta os problemas, de que maneira você reage. E é aí que você precisa, vamos assim dizer, de um estoque de energias equilibradas e saudáveis à sua disposição. Então aconteça o que acontecer, mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Mente quieta é o seguinte, ó, não fica se apoquentando. Eu ia falar se apurriando, mas não pode falar palavrão, então a gente evita. Não fica se apoquentando por besteira, por coisa pouca. Lembra da história do aluno? Chega um professor na sala de aula, estende um grande lençol branco nessa parede, enorme o lençol, e desenha um pequeno pontinho preto aqui no meio. E pergunta para Joãozinho, Joãozinho, o que você está vendo aqui? Professor, eu estou vendo esse pontinho preto, bem aqui no meio. Mariazinha, o que você está vendo aqui? Ah, professor, eu estou vendo esse ponto preto aí também. Marquinho, o que você está vendo aqui? Ah, o ponto preto. Todos estão vendo o ponto preto? Sim, claro, o ponto preto, bem aí no meio. Todo mundo está enxergando. Mas ninguém está vendo o lençol branco, que é muito maior. A gente só vê o pontinho preto. Então tudo é uma questão de como você enxerga o problema. Ah, seu Júnior, meu filho, o senhor não sabe, meu filho, meu filho. Você vai viver a vida do seu filho? Você vai morar com o seu filho dentro de você? Quantos anos tem seu filho? Ah, ele tem 25 anos. Ah, seu filho. Ah, quantos anos? 48 anos, meu Deus. Ah, mas meu filho, quantos anos? 62 anos. Jesus, filha. Ah, mas meu filho, quantos anos? 95 anos. Caraca. Em que momento você vai perceber que ele deixou de ser o seu filhinho e é filho de Deus? Você fez o que pôde dentro da capacidade que Deus lhe permitiu, mas há um limite. Corta o cordão, filho. Corta o cordão umbilical. Mas ele está sofrendo. Graças a Deus ele está sofrendo. Seu Júnior, que absurdo. Eu falei, não, agradeça pelo sofrimento, filho. Ninguém evolui sem sofrer. Se eu não sofresse há 10 anos atrás, eu não estaria aqui em cima. Se nós não sofrêssemos, não existiria a GTEB. Se nós não sofrêssemos, não procuraríamos Deus. Somente as crianças, somente os espíritos infantis, que são arrogantes e soberbos, acham que podem viver sem Deus. Qualquer ser minimamente evoluído percebe que sem Deus não há vida. Saravá, gente?
Deus não existe. Me prove que Deus não existe. E eu abro mão das verdades que eu conquistei. Me prove que não há necessidade de uma consciência cósmica universal que tenha criado e deflagrado o processo de evolução e criação simultâneos. E aí eu abro mão de qualquer outra doutrina. Mas até no momento, a que mais me agrada é saber que existe Deus. E Ele não está na igreja, como está escrito na Bíblia. Deus não está em templos criados e formados por mãos humanas. É mais o evangelho de Tomé, que é apócrifo. Levante uma pedra e lá estarei. Lasque um pedaço de madeira, eu estarei lá. Porque eu sempre estarei onde você estiver. Então, filho, abdicar da existência de um Criador é perder o sentido da vida. Saravá, gente? Então, filho, entenda, por favor. É necessário que você reconheça que estamos aqui para passarmos por problemas. E é no momento do problema que nós somos avaliados. Se não sofrêssemos, nunca procuraríamos Deus. Todas as pessoas que estão procurando as igrejas estão em sofrimento. Todas as pessoas que procuram centros espíritas em busca de psicografias estão em sofrimento. Todas as pessoas que procuram terreiros em busca de soluções de seus problemas, como se fosse um grande balcão de despachante para solucionar o problema dos outros, ridículo, estão sofrendo. Todos nós sofremos e por isso procuramos Deus. E sem sofrimento não haveria evolução. Nós ficaríamos eternamente deitados em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Aleluia! Então para de se apoquentar porque o seu filho está sofrendo, porque fulaninho está sofrendo. Sim, é triste ver alguém que a gente ama sofrendo. Ore por essa pessoa, mas ore sem egoísmo. Não é seja feito a sua vontade, é seja feita a vontade de Deus. Lembre-se que nós, quando mais jovens, se não hoje também, sofríamos. E por isso encontramos e buscamos as soluções e chegamos aonde chegamos. É necessário que todos nós soframos. Amém, gente? Para de se apoquentar com o que não tem solução. Não tem solução, então já está solucionado. A gente costuma dizer no GETEB assim, ó, nós não vamos, muitas vezes a gente não vai tirar a pedra do seu caminho. Porque essa pedra que está no seu caminho é impossível de ser tirada. O problema só é que essa pedra que te atrapalha, ela tem, vamos assim dizer, mais ou menos 1 metro de tamanho. Só que você também tem 1 metro de tamanho. Então, para você, essa pedra é intransponível. Você olha para essa pedra e parece uma muralha, porque ela é muito alta para você. Se nós não temos como tirar a pedra, nós podemos fazer você crescer espiritualmente. De forma que você não tenha somente 1 metro, mas que você passe a ter 10 metros. E quando olhar para essa pedra, não olhe como um obstáculo, mas apenas como alguma coisa que vai ficar para trás, que já não depende de você. Quando não tem solução, filho, está solucionado. Se hoje eu perder minha perna direita, não vai nascer outra. Não tem ebó, não tem passe, não tem hóstia que faça nascer uma perna. Amém, filho? Ou eu me adapto a essa realidade e venço esta batalha e mostro para Deus que eu confio nele, e se ele me deu uma dificuldade é porque ele confia em mim e ele me conhece antes de eu ter nascido, ou não vai adiantar, você vai sentar e chorar, porque a perna não vai crescer. Deu para entender, filho? Sim ou não? Então o que importa é o seguinte: não se apoquente com o que não tem solução. Mente quieta, acalma teu coração. Espinha ereta, filho. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, disse Jesus. Se você falou que vai fazer, faça. Se não tem como fazer, peça perdão e explique os motivos, mas dê uma satisfação, porque há um vínculo entre você e a sua palavra. Se você se apalavrou, acabou, filho. Vai lá e pede perdão. Olha, eu me comprometi a te dar um Rolls Royce, mas infelizmente no momento eu não estou podendo. Eu vou te dar um monte dos pais. Você se apalavrou, cumpra. Se não vai cumprir, dá uma satisfação. Liga, pede perdão, manda um WhatsApp, Facebook, Messenger, bate sinal de fumaça, tambor, qualquer coisa. Porque dessa forma as pessoas vão olhar para você como alguém reto, alguém confiável. E não só as pessoas vivas, os espíritos também, seus guias também, seus amigos espirituais também. Se você se comprometeu a estar num trabalho religioso tal hora esteja lá. Se você se comprometeu a cumprir uma certa tarefa religiosa, cumpra sempre.
Porque nesse momento, Deus está olhando, a espiritualidade está olhando e sabe que você é um bom trabalhador, porque é confiável. Agora, nós não procuramos Deus, não vamos à casa de Deus, em nenhum local. Não precisa ser de Zetebe. Pode ir para um terreiro, pode ir para uma igreja, para uma sinagoga judaica, um templo budista, onde você quiser. Mas você não procura Deus em lugar nenhum. E nem intimamente. Você busca uma filosofia que te dê sentido à vida. Você não procura Deus em momento algum. Mas quando estamos na UPA, ai meu Deus, ai socorro meu Deus, ai socorro meu Deus, eu estou morrendo, ai meu Deus. Se eu fosse Deus, olhar para você, agora você vai me chamar? Agora que está ruim, quando você ganhou na loteria, você não me chamou. Quando você vendeu a casa, você não me chamou. Quando vendeu o carro, nem me agradeceu. Né? Quando vem todo mês o seu pagamento, todo mundo está morrendo de fome, você tem miojo em casa. Você nunca me agradeceu por ter miojo na sua casa. Mas agora que arrancou a unha, quebrou o dedinho, ai meu Deus. Deu para entender o sentido, filho? Então é reto, ó, espinha ereta. Esteja com Deus na felicidade ou na tristeza. Sempre. Por isso que é aquele mantra que a gente fala. Entrego, confio, aceito e agradeço. Sempre. Na felicidade ou na tristeza. Sempre. Isso é espinha ereta, é ser confiável para Deus. E coração tranquilo. A gente fica se pegando por besteiras, cara. Essa ideia do eu, do ego, de ter posse. Fulano é meu, meu filho é meu, meu marido é meu, minha esposa é minha. Você nunca vai ter um coração tranquilo assim. Porque nada é seu. Nem o seu corpo é seu. Porque quando você morre, ele fica na terra. E você vai. Amém? Nem o seu corpo é seu. A sua roupa não é sua. Não, a casa é minha, seu Júnior, porque eu tenho a escritura. Deus deixou você ter essa escritura. Tem um monte de gente que tem casa nem escritura. Não, mas a minha tem escritura e IPTU registrado porque eu corri atrás. Você não entendeu. Você só fez o que Deus permitiu. Porque se Deus não quisesse, não teria desembaraçado nunca essa meleca. Estava até hoje tudo encracrado. Então sempre é Ele que permite, nunca somos nós. Não é porque eu sou sagaz, eu sou inteligente, eu consigo resolver, por isso que eu resolvi. Tem gente infinitamente mais capaz, sagaz e inteligente do que nós e não estão conseguindo. Quer falar também no microfone? Poxa, eu falei primeiro, hein? Você está me imitando, hein? Amém, gente? Amém. Ah, falou amém, ó. Sem vergonha, tá vendo? Ele é sábio ou é sem vergonha? Também todo dia aqui, poxa. É, todo dia, né, moço? Tem que aprender alguma coisa, tá igual a gente. Alguma pergunta, gente? Não dá para ler, infelizmente, né? Ô Paulinho, apaga essa luz aqui. Sai essa aqui do canto só, por favor. Eu devia ter colocado letra branca. Boa, já melhorou bastante. Obrigado, Paulinho. Use sempre a oração e o pensamento como arma e escudo. Isso aqui é muito importante quando a gente fala em relacionamento, trabalho e sociedade. A oração é muito importante. Muito importante. Quando alguém estiver te perseguindo no trabalho, quando tiver um chefe chato, uma encarregada que te entristece, sempre use a oração sempre como escudo e arma. Você está conversando com a pessoa te odeia, está no trabalho querendo te cobrar, está tirando teu fígado, está roubando tudo que é teu. Você continua conversando com essa pessoa educadamente, intimamente, falando: Senhor, abençoa essa criatura, Senhor. É meu irmão, é só um filho teu e eu tenho que entender. Abençoa essa criatura, Senhor, para que ele tenha paz, para que ele encontre um local onde ele conheça uma verdade que possa libertá-lo dessa condição. Abençoe esse meu irmão, Pai. Eu vou fazer um Pai Nosso para ele agora. Pai Nosso que está indo... Faz uma Ave Maria, sabe que eu gosto de crer em Ti, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Gosta disso? Então vai no credo, vai aonde você quiser, salve rainha, seja lá o que você quiser. Mas fale com verdade, converse com Deus, abençoando essa pessoa que pega no teu pé. Porque na verdade aquele que nos incomoda, na verdade é só um irmão doente. É só uma pessoa doente. Ela é materialista, ela é egocêntrica, ela é egoísta, ela é soberba. Isso é uma doença. Amém, filho? A pessoa má, na verdade, é alguém doente. O mal não existe. Lembra que nós já te explicamos isso? O mal não existe. Porque se o mal existisse, o universo não seria harmônico. O universo harmônico demonstra que há uma consciência de amor que criou e rege todas as leis. Acredite, irmão, o mal não existe. É o mesmo que a escuridão. A escuridão é apenas a ausência da luz. Você pode estar num ambiente totalmente escuro, na penumbra. Você colocou uma luz, iluminou. Amém?
Agora você está num ambiente totalmente iluminado. Aí você coloca uma luz que escurece. Como é isso? Deu para entender essa comparação absurda? Assim como o frio é a ausência do calor, o mal é apenas a ausência do bem. Alguém que age no mal é apenas alguém doente. Ou melhor, é alguém atrasado, é um espírito primitivo. Pedindo socorro, meu irmão. Ele precisa de alguém que ore por ele. Ele precisa de exemplos. Ele precisa de orientações. E você, como sendo um trabalhador do bem, tem que fazer a sua parte. Então entenda, aquela pessoa que te persegue, o teu vizinho que te incomoda, o chefe da tua empresa, a pessoa que te traz mal-estar, é alguém que precisa de você. Quando você diz para Deus, lembra? Quando você diz para Deus, Senhor, dai-me paciência, Senhor, não aguento mais. Ai meu Deus, me dê paciência para aguentar. Ai meu Deus, me dê paciência. O que Deus vai fazer? Ele vai te dar paciência? Claro que não vai te dar paciência, porque paciência não é uma pílula que você toma, não é um comprimido efervescente que você... Não, filho. Paciência é algo que você desenvolve na sua personalidade, na sua consciência. E a paciência só é desenvolvida através de problemas. Então o que Deus faz? Filho, a única forma de eu te dar paciência, porque paciência é uma conquista sua, individual, que eu te outorguei. Quase que não saiu. É algo que você conquista. Eu te dei essa capacidade. Eu não tenho como dar isso a você, porque eu estaria indo contra aquilo que eu fiz. É algo que você tem que conquistar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer você exercitar e conquistar a paciência. Toma problema. Toma problema. Toma problema. Eu falei, Senhor, eu quero paciência. Não, então estou te dando, filho. Toma problema. Não, mas problema eu não quero. Eu falei, filho, a única forma de eu te dar paciência é fazendo com que você exercite-a e desenvolva isso que já existe em você. Deu para entender, filho? Sim ou não? Sim ou não, filho? É a mesma questão, cara. Então não adianta você falar, Senhor, olha, Senhor, eu quero tudo tranquilo, uma vida tranquila, tudo em paz, tudo funcionando, tudo assim lindo, um jardim de flores. Isso não existe, filho. Isso não existe. Não vai evoluir nada, Fabinho. Não evolui, sem problema não evolui. Por isso eu falo, sem sofrimento não há evolução, filho. Agora, como você vai passar por isso é que importa. Então, quando houver aquela pessoa desagradável no seu trabalho, é o problema que você precisa superar. Deus está te dando condições de você trabalhar. Quando Deus te apresenta um vizinho desagradável, Ele não está colocando o vizinho desagradável porque Ele te odeia. Ele está colocando o vizinho desagradável porque Ele te ama. Deus te ama. E está dizendo, filho, te dei todas as condições. Agora trabalha. Estou te dando trabalho, cara. Estou te dando condições de você exercitar o que você sabe e tem para que você cresça, me auxiliando na construção de um mundo melhor. Ele está te convidando a ser um coautor da obra. Deu para entender, né? Então é isso que você tem que fazer. Quando houver um problema, oração, sempre. Mentalização firme, sempre. Porque é isso que vai fazer com que os problemas sejam solucionados. Mateus capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai. Tem que vigiar, filho. E tem que orar. Vigiar não é ficar apontando o dedinho, está errado. Isso está errado. Ih, ela está errado. Orar, filho. O que está errado, ore e ajude a mudar. É isso que tem que fazer. Apontar dedinho qualquer evangélico faz. Isso não resolve, filho. Agora, orar pelo irmão desorientado, o irmão que repete os equívocos, isso é cristão. Deu para entender, meu filho? Sim ou não? Para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aliás, algumas pessoas, quando vem vídeo, às vezes me mandam mensagem, né? Que a gente bota esses vídeos tudo na internet, né? Aí, no outro dia, o rapaz me botou, eu falei de evangélico agora, o rapaz falou, seu Júnior, o senhor meteu um malho nos evangélicos, o senhor mete um malho no macumbeiro, o senhor mete um malho no católico, o senhor mete um malho em todo mundo. Não, filho, tem um tema de estudo aqui, deixa eu explicar para vocês, que não tem a oportunidade de nos conhecer há mais tempo. Tem um tema de estudo que a gente fala sobre a fraternidade universal. E aí a gente mostra, olha só, a gente mostra que as religiões são como se fossem um grande prédio. Lembra dessa ideia? Quem lembra da ideia do prédio, levanta a mão. Para os que não sabem, eu vou falar rapidamente. Imagine que existe um grande prédio, 10 andares. Em cada andar, diversas janelas.
Todas as janelas do prédio estão voltadas para o mesmo lado, vendo a mesma paisagem lá na frente. A paisagem é um mar lindo, um coqueiro e um barquinho. É isso. Todas as 10 janelas, 10 andares, com 10 janelas em cada andar, 100 janelinhas, estão vendo a mesma imagem. Uma praia, um coqueiro e o barquinho. O problema é que o cara que está naquela ponta lá, ó, aqui embaixo, no primeiro andar, está dizendo que o coqueiro está do lado esquerdo e o barquinho está no meio. O cara que está lá na extremidade esquerda embaixo está dizendo, não, é o contrário, está errado, você está errado, cara. Estou vendo aqui o barquinho está do lado de cá, o coqueiro está para lá. O cara que está lá no 10º andar está dizendo, bicho, eu não estou vendo o coqueiro não, eu só estou vendo o barquinho, cara. Eu estou vendo que tem um barquinho lá longe. E todos eles estão certos. Só que eles só estão vendo uma parte da imagem. Imagine que cada janela dessa é um líder religioso, um criador de uma filosofia religiosa qualquer. Moisés, Buda, Krishna, sei lá, mãe menininha, sei lá quem é aqui, não sei. Eles estão vendo em uma janela. Aquele James, esqueci o nome daquele cara que fundou a Testemunho de Jeová, não lembrei o nome dele. Sei lá, todos eles estão vendo uma janela. E o que eles estão vendo é verdadeiro. Só que eles não têm visão do todo. Porque o ego impede que eles saiam, se juntem e criem uma imagem perfeita. O ego os mantém dizendo, eu estou com a razão, meu Deus é maior, eu sou filho de algum conheção, saravá, meu pai, aleluia, glória a Deus. Cada um na sua janela. Então eu vou te falar, não existe religião errada. Também não existe religião certa. Cada religião é proporcional ao nível de evolução e entendimento do seu praticante. Eu vou repetir a frase para que todos possam entender. Não existe religião errada, porque também não existe religião certa. Cada religião é proporcional ao nível de evolução do seu praticante e entendimento do seu praticante. Aqueles que querem enxergar de uma forma materialista, pragmática, têm uma religião. Aqueles que querem uma religião mais contemplativa, têm uma religião. Entendendo que Deus não criou religião. A religião é uma criação dos homens para tentar entender e se comunicar com o divino. Assim como Jesus não fundou a igreja. Deu para entender, filho? Seu Júnior só mete o marido. Não, eu simplesmente não gosto quando alguém engana o outro. Eu não gosto quando tem um pastor que rouba. Eu não gosto quando tem um pai de santo que ganha dinheiro com isso. Eu não gosto. E isso é apenas uma questão de conceito. Não é um pré-conceito. É um conceito fundamentado numa filosofia que a gente acredita. Que é a filosofia que o Cristo nos deixou. Dai de graça o que de graça recebeste. Então é apenas um conceito baseado numa filosofia. Agora, se você expressa a sua religião, se você professa a sua religião de maneira correta, desinteressadamente, porque entende que o divino está ali, amém, filho. Estamos juntos nessa. Deu para entender, meu filho? Sim ou não? Sim. Eu não posso ser mais claro do que isso. Então, quando São Júnior se meteu mal, ele falou, não, pense que quando eu falo isso, é que eu estou falando daquele cara que rouba, daquele cara que monta uma igreja para ganhar dinheiro, daquele cara que monta um terreiro e amanhã anuncia no jornal, traga o seu marido em 5 dias, sabe? Isso é que não pode, isso é que deturpa, isso é que prejudica, queima o filme. O espírita que fica vaidoso, se sente arrogante, prepotente, e não entende que a Umbanda também é uma religião séria, que os protestantes também seguem uma religião séria, os católicos também têm uma religião séria, assim como todos nós. Na verdade, somos todos aprendizes, não tem ninguém aqui professor. Todo mundo está aqui para aprender, assim como nós. Amém, gente? Então vamos falar agora sobre o que nós viemos falar. Vamos apresentar o que o Espiritismo nos traz. Quando a gente tem dúvida, vamos aprender, né, com a doutrina, que é ela que nos apresenta um caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, quem faz o culto no lar, que a gente sempre orienta para fazer o culto no lar, né? Faz o culto no lar. Uma salva de palmas para a Soninha toda pura, que ela faz o culto no lar. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor. Tem a música assim? Eu estou fazendo o que eu aprendi. Bom, minha irmã, gostei, Soninha. A parada é essa aí. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, com o tema Sede Perfeitos, no texto 9, quarto parágrafo, pelo Espírito Madeleine Nicolas François, Cardeal Morlote, Paris, 1863. Ô, louco mesmo. Chegar pra cá que eu não estou conseguindo ler. Eu botei letra amarela, Fátima, não é uma besteira que eu fiz. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da riqueza, que deveria ser nas tuas mãos, uma fonte espalhando fecundidade ao seu redor, também perguntará àquele que dispõe de alguma autoridade,
Que uso fizeste dessa autoridade? Que mal impediste? Que progresso promovesse? Você veja que quando a gente fala, seu Júnior só meteu malho no político. Cara, se você não está conseguindo entender o que está escrito aqui, bicho, desiste, bicho. Caraca, isso aqui foi escrito em 1857, 58 e continua verdadeiro até hoje, cara. Pelo amor de Deus, cara. O cara que tem autoridade, ele só tem autoridade para que ele dissemine a paz, o amor e auxilie o seu próximo. O cara que detém dinheiro, ele só tem dinheiro para que ele dissemine a paz, o amor e auxilie no crescimento do irmão. Não é para ele se sentir o bambambam do jabaculê e quanto mais, mais eu quero. A gente vai falar já já sobre isso. Que não é ter dinheiro. Tem gente que junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro. Agora eu te pergunto, por que um cara que ganha 85 mil reais por mês rouba? Por que o cara que ganha 85 mil reais por mês ainda quer pegar 5% de comissão nas obras? Por que um cara que ganha mais de 100 mil reais por mês ainda quer roubar dinheiro? Então não é ter dinheiro, porque isso só demonstra um primitivismo desse espírito ganancioso. E quanto mais dinheiro tem, menos terá. Porque uma cirurgia vai levar todo o dinheiro. Um câncer prostático vai levar todo o dinheiro, ele vai vender tudo. E depois, quando morrer, os filhos vão detonar tudo em droga, em cachaça. É aquela história, o pai planta, o filho, o avô planta, o pai levanta e o filho destrói. Não tem uma coisa assim? Então, filho, para quê? É mais ou menos uma história que a gente conta aqui, né? Que um grande empresário brasileiro recebeu uma comitiva da indústria que ele representava no Brasil e eram japoneses. Então veio a comitiva japonesa visitar as instalações aqui da filial brasileira. E chegando aqui aquela comitiva, eram 3 pessoas. O empresário brasileiro já achou estranho, 3 pessoas, e vieram em avião normal, aquele executivo que chama, né? Normal, nada especial. Hã? Comercial, obrigado. Comercial. E os empresários brasileiros foram no aeroporto receber a comitiva com 4, 5 carros, várias pessoas. 3 pessoas. São só vocês? Sim. E as malas? Não, é só isso aqui só que eu estou trazendo. Já acharam esquisito, japonês, tudo bem, vamos lá. Aí levaram para conhecer o parque industrial da empresa, levaram para conhecer os funcionários, depois convidaram os japoneses para passar um final de semana na casa do campo, e aí foram lá em Sepitiba. Estava indo também, né, cara? Levaram ele para conhecer lá em Paraty, Angra do Reis, sei lá, vai lá. Foram conhecer a casa no campo, andar de lancha, jet ski, os japoneses ali meio... não entendiam nada. E tal. E mostraram a fazenda que eles tinham comprado, as cabeças de gado. Chegaram na casa onde eles moravam, uma casa lindíssima, com 4, 8, 10 carros na garagem, carros esportes, uma coisa lindíssima. E em retribuição, os japoneses convidaram os brasileiros para visitar a sede da indústria. Lá chegando, eram 28 pessoas, chegaram num escritório pequenininho, num pequeno galpão. Nem coube todo mundo no escritório. E os japoneses, em retribuição, convidaram os brasileiros a almoçarem na casa. Quando saíram da indústria, pegaram um ônibus e foram para casa. Imagina, 28 pessoas tentando pegar ônibus, a metade não foi. Desistiu, não, eu fico por aqui, eu vou comer um arigatô ali, um sashimi ali. Vamos vocês. Muito estranho japonês. E os japoneses, e aí foram na casa do japonês, uma casa muito simples, que não cabia todo mundo, e todo mundo sentado no chão, tirando chinelinho, aquele negócio todo, uma coisa muito simples. E lá pelas tantas, o empresário brasileiro chama o intérprete e pergunta, você me tira uma dúvida, por que eles vivem de uma maneira tão simples? Eu vi a indústria muito compacta, mas equipamentos sensacionais, muito bem aparelhada, uma coisa fantástica, muito simples, com o mínimo necessário, uma coisa simples e funcional. E eu chego na casa dele, essa simplicidade, não estou entendendo, por que eles vivem dessa maneira tão simples? E aí o intérprete pergunta e o empresário japonês responde, no Brasil, a indústria é pobre e o empresário rico. Aqui no Japão, a indústria é rica, o empresário é pobre. Deu para entender, filho? Sim ou não? Como deu? Então a indústria no Japão não vai falir nunca. Porque terá eternamente ovos de ouro para galinha. Não, né? Enquanto no Brasil não. Arranca todo o dinheiro da indústria e torra em fazendas que amanhã vão dar o quê?
Aí, na insistindo em perguntar para o japonês, ele fala, eu só dirijo um carro. Eu só durmo numa cama. Eu só visto uma roupa de cada vez. Para que eu quero 6, 8, 10 carros? Para que eu quero 5, 8, 10 casas? Eu só uso uma. Por isso que os japoneses não têm olho grande. Boa! Boa! Piadinha boa, gostei. Os olhinhos apertadinhos. Muito bom, amigo. Não, isso é uma doença. Então nós percebemos que há um equívoco de interpretação sobre o que é a riqueza, o dinheiro que está em nossas mãos. Aquele que vestido ainda no mesmo tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, eu peço perdão por ter escrito em amarelo, prometo que semana que vem eu vou corrigir. Aquele que vestido de autoridade segue as palavras do Cristo, não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo lhe ensina que se hoje eles lhe obedecem, já puderam tê-lo comandado, ou poderão vir a comandá-lo mais tarde, e então será tratado como os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também os tem, por sua vez, e não menos sagrados. Se esse último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que não está dispensado de os cumprir, mesmo que seu chefe não cumpra os que lhe competem, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de um não justificam as faltas dos outros. Isso é muito interessante, porque às vezes o cara fala assim, eu vou fazer de qualquer jeito, o chefe aqui também não me retribui, também não me paga direito, então eu vou fazer de qualquer jeito. Esse cara não está sendo cristão, porque você não está trabalhando para o chefe. O chefe é apenas uma maneira que Deus encontrou para que você recebesse um recurso. Na verdade, você sempre está trabalhando para Deus, e Deus está sempre olhando o que você vai fazer. É por isso que uma das coisas que a gente vai te dizer nas próximas reuniões sobre esse tema é: faça sempre o melhor do melhor do melhor o máximo de tempo possível. Seja lá o que você se propõe a fazer, faça sempre o melhor do melhor do melhor o máximo de tempo possível. É a única forma de você ser bem visto por Deus e pelos homens. Muitas pessoas não conseguem trabalho, não conseguem emprego, porque não seguem essa rotina. E como se você, em trabalhos pequenos, em relacionamentos pequenos, pessoais, você já demonstra uma tristeza, já demonstra uma malcriação, um amargor, imagine numa condição macro. Se você não consegue se comprometer em pequenas circunstâncias, se você não consegue criar... Adma, como é que é o nome do negócio que chamou agora, quando é relacionamento? Adma se escondeu para não assistir a reunião. Tá vendo como é que são as pessoas? Como é que é o nome daquele negócio que você cria um círculo que agora chama de relacionamento? Como é que é o nome? Uma salva de palmas para Network! Que é? Eles deram um nome bacana para isso agora, né? Que é esse círculo de relacionamento comercial, empresarial, relacionamento pessoal. É network, olha só. Então, se você não cria um relacionamento equilibrado, no mínimo, como é que você vai ter condições de fazer isso no máximo? É mais ou menos como o seu filho que não sabe usar garfo e faca em casa e você o convida para ir almoçar com a família no La Mole, ou sei lá, num restaurante que você considere bacana. Ele não vai saber usar garfo e faca. Deu para entender mais ou menos? Então, se no dia a dia você já age desagradavelmente, Deus nunca vai ver em você condições de ter mais. Deu para entender, filho? Sim ou não? Essa condição, inclusive, que está escrita aqui em cima, aquele que investido de autoridade segue as palavras do Cristo, não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. Eu até estendo isso aí para uma outra questão. Tem pessoas que têm uma necessidade de crescer discriminando o semelhante. Discriminando o semelhante porque ele é nordestino, discriminando o semelhante porque ele é gordo, porque é tricolor, entendeu? Discrimina porque é careca, discrimina porque é homossexual, discrimina porque é branco, porque é negro, porque é amarelo, discrimina. Então há uma necessidade muito grande de algumas pessoas que não são cristãs, mesmo que elas estejam nas igrejas ou nas religiões, vocês já aprenderam isso. Ser cristão não é estar na religião, na igreja ou no templo, não. Ser cristão é uma filosofia de vida, é um comportamento diário, é a maneira como você se relaciona, é aí que você é cristão, porque Deus habita em você e o Cristo está em você, então é necessário que você vivencie essa experiência sobrenatural no seu dia a dia. Falei rápido pra caraca, falei, tem que respirar, você respira pelo ouvido quando fala. Então é importante que a gente entenda que algumas pessoas, infelizmente, para se sentirem maiores, discriminam a outra, e essas pessoas não são cristãs.
Porque se fossem cristãs, saberiam que na reencarnação eu já fui mulher, eu já fui negro, eu já fui índio, eu já fui magro. Aliás, eu fui uma loura lindíssima, esbelta, cinturinha fina, cara, com cada colchão, louco, meu. Eu fui um negro bonito, rapaz, alto, forte, barriga tanquinho, sorriso de lado, assim, que é uma... rapaz, eu arrebentei, meu. Então, quem é um cristão verdadeiro sabe que entre uma vida e outra você muda de roupa. Você muda de roupa física. Então não tem como você olhar para o seu irmão pelo lado físico. Você está vendo de uma maneira infantil, curto. Você está sendo um espírito atrasado. Ainda bem que eu controlei as palavras. Você está sendo um espírito atrasado, que não está conseguindo enxergar que o outro é um filho de Deus. A cor, a aparência não diz nada do ser humano. Não é verdade, meu irmão? E muitas vezes esses que se relacionam e passam na sua vida já fizeram parte inclusive da sua família. Podem ter sido tuas mães ou pais em outras existências e hoje estão passando por outras experiências em outros círculos familiares. Então um cristão verdadeiro, que entende o processo e a necessidade da reencarnação, respeita o semelhante, porque vê no semelhante não o que o físico mostra, mas aquilo que é o espírito verdadeiro, imortal, a consciência cósmica, a consciência imortal. Saravá, gente? Pergunta até aqui? Não tem peixe aí não, neném. Eu, hein? A tua comida aí, seu doido? Não tem comida aí não, neném. Tua bolsa, Soninha? Tira ela dele, bota no Soninha, ele vai fazer um... Ai, faz. Ó, Soninha, tira ele. Já fez. Acho que ele preparou para pastor. Ele armou o gatilho. Só não tirou a bala. Então vamos seguindo em frente nesse papo. Quando a gente fala que a riqueza e a pobreza são provas, quando a gente fala que é uma prova moral, a gente quer dizer para você o seguinte. Eu vou falar resumidamente o que a gente vai ler já já. Uma das piores provas que nós podemos ter numa encarnação é o poder e a riqueza. É uma das piores. Por que você vai falar, mas seu Júlio? Não, mas você acha que ser pobre, ser miserável, ser mendigo, né? Morar no Haiti, morar na Somália, morar num local assim, numa situação, né, de fome total, inanição, deve ser pior. Fisicamente você pode olhar assim, mas se você olhar pelos olhos da imortalidade, pelos olhos espirituais, você vai perceber que não. Porque quando uma pessoa vive e morre aos 18, 19 anos, ele se libertou disso aqui. Mas aquele que passa uma vida inteira rico, está tendo várias oportunidades de fazer bom uso da riqueza. É por isso que a gente sempre, quando alguém é muito rico, você diz que a pessoa é podre de rica. Sim ou não? Sim. Fulano é podre de rico. Por que diz isso? Porque tem muito dinheiro, não entender, né? Porque na verdade a riqueza apodrece o ser humano. Porque se eu não tenho dinheiro, quando alguém me trai, eu vou falar palavrão, vou me aborrecer, vou xingar, vou quebrar nada, porque eu não posso quebrar nada, porque se quebrar eu não tenho outro para comprar. Não é isso, filho? Verdade. Eu posso ficar chateado com o outro, eu vou me aborrecer, eu vou me rasgar. Não, rasgar também não pode, porque você não vai ter dinheiro para comprar outra roupa, então não rasga nada, pelo amor de Deus. Não, mas então eu vou partir para cima, eu vou agora. Também não pode brigar, porque se ele te quebrar a mão, quebrar o dedo, como é que você vai para o hospital? Você não tem plano de saúde, então é melhor não fazer nada. Então quando você não tem condições materiais e você se aborrece, ou é magoado, ou é traído, ou sofre um prejuízo qualquer, você engole o sapo, chora pra caraca, senta na calçada e fica ali. Mas se você tem dinheiro... Ah, se eu tivesse dinheiro... Tu ia ver se eu tivesse dinheiro, seu safado mequetrefe. Ah, eu tinha logo um advogado, botava uma chave legal, pegava logo um cartão aqui na minha carteira, tinha um telefone de fulano de tal, vou ligar pra ele. Ô fulano aqui, hoje fulano de tal, doutor fulano de tal, tá ok? Bateu o fulano aqui, bateu no meu carro, arranhou a minha bicicleta, pisou no meu calo. Tá me atrapalhando aqui, é o advogado, é o juiz. O juiz almoçou comigo ontem, lá não sei aonde, sentou comigo, o delegado estava comigo ontem. Eu tenho na minha agenda do celular o telefone de grandes autoridades. É isso ou não é isso? E se tem dinheiro, mesmo que não tenha poder, se tem dinheiro, paga para fazer. Vai até os últimos minutos da existência
correndo atrás do cara que um dia xingou ele de feio. Vai até o final, o cara já está em outra vida, o cara já mudou de pessoa, o cara já está ele perseguindo o cara. O que é isso? Não é uma obsessão? Então, se você tem dinheiro, filho, você coloca para fora todo o ódio que você tem. Você materializa o ódio. E mais, a vaidade. Porque eu sou pobre, então eu tenho que me contentar em comer pão 7 por R$1, coalho que é R$3,99, não é isso? Procurar o leite aguado mesmo, porque é o que dá para comprar, e dando acumular gordura na cintura. Não é isso, Mônica? Fala, meu amor. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquela pessoa que tem dinheiro, você sabe que ela é podre de rica, mas ela é mesquinha. Esse eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. E finge de pobre, Isso. pobre coitado. E aí? Esse está perdendo a prova. Esse é o hipócrita, está perdendo a prova, né? Está reprovado. Por que algumas pessoas nascem, né? Apesar do nariz empinado, tem que morar na pobreza? Por quê? O cara mora na palafita, sabe aquele negócio de palafita? Mais orgulhoso, empinado, sobrancelha alta, acha que tudo dele... Quem é essa pessoa? É o hipócrita de ontem, que tinha dinheiro, fingia que não tinha, mas eu tenho, eu posso. Então o que Deus faz? Tira. Para aprender a ser humilde, baixar a cabeça. Está dando para entender, filho? Então, a riqueza incentiva a nossa vaidade. Porque aí agora eu já não vou comer qualquer pão, eu não vou comer qualquer queijo, nem qualquer leite, nem qualquer casa, nem qualquer carro. E a primeira coisa que eu fazia logo uma lipo. Não? Fazer logo aqui um lifting, aqui um splift aqui. Um negócio que puxa pra cá, estica. Aquela música da Xuxa, né? Ah, não sei o que, estica aí, puxa. Não tem negócio desse. Viva a turma da Xuxa, não tem negócio desse. Vou esticar, vou ficar lindão. Vou ficar 3 meses no spa. Olha. Vou almoçar onde? Lá em Paris. Vou em Paris, numa delicatessen. Olha, meu. Vou almoçar e jantar aonde? Na Itália. Veneza, né? Que é isso, meu? Dinheiro pode. E com isso você vai se tornando cada vez mais vaidoso, cada vez mais arrogante, cada vez mais egoísta, egocêntrico, soberbo, materialista, se distanciando de Deus. Porque você vai dizer, Deus para quê? Para que eu quero Deus? Eu tenho tudo, cara. Eu tenho tudo. Se esse cara é médico, é o que você falou, Fabinho. Se for um cirurgião cardíaco, ele vai achar que ele é Deus. Eu dou vida, faço a pessoa viver de novo. Já cansei de abrir um monte de peito e nunca vi Deus lá dentro. Ouvi isso uma vez de um médico. Eu nunca vi Deus lá dentro, né? Deus não existe. Porque ele se basta. Ele acha que ele tem a capacidade de ser, ele se basta. Deu para entender, filho? O problema da riqueza, do poder, é a pior prova para o espírito. Não digo materialmente, digo para o espírito. Porque ele repete de ano. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Já ouviram isso? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, ô Júnior, olha só, por que essas pessoas que vêm assim com tanta riqueza ganham essa oportunidade? Que teria sido deles em outras vezes? Será que foram pobres, miseráveis, e Deus deu a oportunidade a ele de vir milionário aqui nessa vida para que ele fizesse alguma coisa boa em prol do irmão? Tu já ouviu falar que aqui nós somos um mundo que saímos recentemente do inferno? É um mundo que, numa escala de 1 a 5, é o número 2, nós já falamos isso aqui. Onde 80% do que a gente tenta fazer dá errado. Onde muitas pessoas estão aqui cegas, são zumbis. Lembra que nós já falamos isso aqui? O Espiritismo traduz isso como sendo um mundo de provas e expiações. Onde nós seremos testados e teremos que pagar, saldar nossos débitos. Como se fosse uma escola. Os nossos avós diziam, a vida é uma escola, sim ou não? Sim. E é a mais perfeita explicação sobre o que estamos fazendo aqui. Então, o que esse cara está tendo a oportunidade? De passar por uma prova. Deus convida esse cara, fala assim, filho, olha, nessa vida, tudo que você tocar vai virar ouro. Tudo que você tentar vai dar certo. Senhor, lembra do projeto reencarnatório que nós falamos? Antes de reencarnar, ele foi convidado e nós batemos um papo sobre como seria a nossa vida, a melhor vida que eu poderia ter, para que eu pudesse crescer espiritualmente
tendo em vista o meu futuro ainda melhor, no mundo melhor. Nós falamos sobre isso aqui. Então ele falou para Deus, não senhor, deixa comigo, pode me dar tudo, eu não vou cair em tentação. E rapaz, se tu me der dinheiro, olha, vou te falar senhor, se eu acertar na loteria, vou ajudar minha mãe, vou comprar uma compra para meu irmão, vou comprar uma casa para meu tio que está sem casa, vou arranjar um emprego para minha sobrinha, vou ajudar minha sobrinha que também quer outra que quer um emprego, vou pagar um plano de saúde do meu enteado. E se eu ganhar dinheiro? Não tem gente que fala isso? Se eu acertar na loteria, eu resolvo para mim e da família inteira. Sim ou não, filho? Sim ou não, filho? Isso foi o que o cara disse antes de reencarnar para a espiritualidade superior. A espiritualidade falou, tá bom então. Tem certeza, Sônia? Tem certeza, pode me dar a prova que for, que eu já sou o bambambam do jabaculê. Eu sou a última coisinha do pacote de Kardec, como é que fala? Aquela piada. O último creme crack no pacote de Kardec. Pode me mandar que eu tô aí para que der e vier, rapaz. Última Coca-Cola do deserto, rapaz. Eu vou arrebentar aí, deixar comigo, pô. Vou fazer tudo com esse dinheiro. Você vai ver, eu vou fazer uma revolução nesse país. Aí o cara reencarna. Reencarna. Tem facilidade. Ou seja, Júlio, esqueceu, então, filho. E ainda tem uma questão, como disse o Fabinho. Tudo o que ele fizer em favor de todas as outras pessoas, vai ter a oportunidade deles lutarem. amém? Ele estaria quebrando o livre-arbítrio e alterando a programação existencial de dezenas de pessoas. Deus vai permitir isso? Claro que não. Deus vai permitir, filho? Você está dando para entender como uma coisa bem simples? Ô, Júlio, então, ou seja, ele ter vindo rico e milionário nessa vida, nada mais, nada menos que uma simples provação, né? Amém? Uma simples provação. E se ele fizer um bom uso da riqueza, como disse o texto ainda há pouco, Deus na próxima existência vai falar assim, filho bom, parabéns, posso agora não me preocupar mais com você, na próxima vida tudo vai ser mais fácil para você. E essa coisa, Júlio, da pessoa, tipo, como você mesmo acabou de falar aí antes, agora, eu não entendo por que a pessoa ganha 80 milhões e ele quer mais. Ele ganha trilhões. Aí o que Deus faz? Pois é. Ele quer ser poderoso. É o ego. É o ego, Soninho. Ele quer ser poderoso. É o ego. Hã? Hã? Tantas casas. Coloca em Bangu, né? Vai pro presídio que ele construiu. Né? Você vê esse, O que é isso, Soninha? Esse Ike Batista aí, ele tinha uma Lamborghini de enfeite na sala. Isso, ele tinha uma Lamborghini Diablo. E agora ele está comendo o pão que o diabo amassou. Piadinha boba, né? Não está tão ruim, vai piorar ainda. Ainda não apareceu o câncer ainda, né? Ainda não apareceu um tumor. Ainda não apareceu uma doença brava. Usa peruca, né? Acabou com a vaidade. É complicado. Vamos seguindo em frente? Isso é o ego, são espíritos infantis que estão passando pela prova e não estão sabendo aproveitar. Por isso é que a gente daqui a pouco, não vai dar tempo, porque meu tempo já está acabando, né? A reunião já vai acabar. Por isso que nas próximas reuniões eu vou falar sobre o teto. O que é o teto? É Deus. É o cabresto. Mas por que eu não consigo? Porque Deus conhece você da outra vida. Que na outra vida Ele deixou você ter tudo. E você se lambuzou. Quem nunca comeu melado, quando come, na outra vida você se lambuzou, se prejudicou. Você entrou devendo 5 pontos na carteira e saiu da vida devendo 35. Então nessa vida ele botou uma corrente, botou uma mordaça, amarrou teu pé e falou, tu não vai sair do lugar enquanto você não aprender a baixar a cabeça. E todas as vezes que você levanta a cabeça, alguém vai te dar um tapa. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Mas senhor, baixa a cabeça, eu estou falando. Mas eu só quero olhar. Baixa a cabeça, diminui o tom de voz. É o que Deus faz. Tem um livro de Ramatiz que a gente estudou recentemente, que é, como era aquele livro de Ramatiz que a gente estudou antes desse? A Vida Além da Sepultura, foi esse? Se eu não me engano, é no livro A Vida Além da Sepultura, foi esse, Alicinho? Que Ramatiz faz uma colocação assim, eu vou fazer das minhas palavras, ele fala de uma maneira bacana, né? Ele diz mais ou menos assim, que aquele gigante, aquele homem gigante que era o dono de si e que comandava a sua casa com mãos de ferro, era o grande senhor, o grande varão de fogo, era o grande provedor, mandava e queria ser servido em todas as condições, ele é que decidia, mas ele com aquela super arrogância foi aumentando a arrogância, foi aumentando a vaidade, foi aumentando a capacidade de mandar na família, nas pessoas, impedindo-as de ser felizes em suas plenitudes. O que Deus faz? Derruba esse gigante e o coloca entrevado numa cama, nos últimos dias de vida. Onde aquela mulher que a vida inteira foi espizinhada, humilhada e não pôde realizar seus sonhos, terá que agora cuidar do grande gigante, trocando-lhe a fralda todos os dias.
E fique ele os últimos dias de vida entrevado na cama em sofrimento, tentando pensar como que um presidiário refletir sobre os erros e os equívocos que cometeu em vida, pedindo perdão. Porque a maioria, nesses casos, nos últimos minutos de vida, eu quero pedir perdão, eu quero pedir perdão. Tudo isso aí, Deus está olhando para ele e falando assim, agora, filho, agora o seu perdão são palavras, não são sentimentos verdadeiros. Se é verdadeiro, filho, eu vou apertar um pouco mais o cinto, você vai morrer e vai para um local terrível, para me ver se isso que você está falando é verdadeiro. Lá fora onde há choro e ranger de dente. Deu para entender, filho? Sim ou não? A porta é estreita, o bagulho é louco e a bagulho é doido, cara. Não? Deus não é bonzinho. Nós já falamos isso para você. Deus não é bonzinho. Nunca. Não vem com essa história de que Deus católico que é o Deus de mendigância. Né? Como é que é o Deus de mendigância? Me perdoem, meus irmãos católicos. Ai, Senhor, me ajuda, Nossa Senhora, intervenha. Família, meu Deus. Senhor. Ou então aquele Deus protestante, adoração, né? Senhor, vou ficar eternamente adorando o Senhor. Isso é Deus de mendigância. É aquele que você fica mendigando favores de Deus. Senhor, me dê alguma coisa. Senhor, me ajude em alguma coisa. Mas isso, meu Deus, isso são as pessoas. São as pessoas que estão criando essa imagem de Deus. Só que Deus não é assim. Deus não é assim. Como que um pai que reconhece os problemas do filho fala, filho, você não está pronto para ter. Senhor, eu falei, não, filho, você não está pronto para ter. Isso aí que está falando é que você está chorando, está sofrendo. Porque na hora que não estiver sofrendo, você vai me esquecer. Você já passou por isso na outra vida, eu te conheço. Então não é esse Deus que o Cristo nos apresenta. Jesus nos apresenta um Deus firme, de amor e de bondade. Mas com as suas leis firmes, ele age sobre nós. E dá de acordo com o merecimento. De acordo com o merecimento. Não adianta dar mais. Tem inclusive uma passagem do Cristo que ele diz, não dê pérolas a porcos, pois eles irão pisar em suas pedras. Não é isso? A gente traduz isso dizendo, sempre água a quem tem sede. Quem não tem sede, quem já está saciado, deixe-o beber água dele. Mas eu acho que eu posso ajudar. Você não pode nada. Enquanto não te pediu, não faça. Sempre água a quem tem sede. Porque quando você oferece água a quem não está com sede, ele vai jogar fora a sua água, ele vai fazer pouco caso da sua água, ele vai dizer que você é um maluco, retardado, você não sabe o que você está falando, que o Deus dele é maior, que a água dele sacia mais. Então nunca dê água a quem não tem sede. Se a pessoa vier e te pedir, eu quero água, aí é hora de você dar água para ele. E na medida do que ele te pedir. Se ele te pedir um copo de água, é um copo de água. Se ele quiser mais um, ele vai te pedir, o senhor pode me oferecer mais um? Isso é um exercício de humildade necessário para que esse espírito cresça. Tem um papo que a gente leva sobre isso. É por isso que quando alguém te pede R$5 e você quer ajudar e dá 10, essa pessoa nunca mais vai te pagar. Mas se ela te pediu R$5 e você abre a sua carteira, tem 500. Caraca, 500 na carteira é legal, hein? Mandou bem. Você abre a sua carteira, olha, peraí, deixa eu ver esse negócio de 5 aqui. Tu vai tirar 5 e entregar. Mesmo que você tenha 2.000, você vai tirar 5 e entregar para a pessoa. Essa pessoa vai te devolver os 5 amanhã. Porque você deu o que ela quer. E dentro daquilo ela tem condições de oferecer. Tudo que vier a mais ele vai jogar fora. Deu para entender, filho? A gente vai falar sobre isso nos próximos tempos, nos próximos bate-papos aqui, porque é um tema de estudo. Então é sempre proporcional. É assim que Deus faz conosco. Tem 1 minuto para falar tudo que eu tenho que falar. A prova moral, agora vamos lá. Mateus 19,16, o mesmo texto está em Lucas 18,18 e em Marcos 10,17. Veja como é um texto verdadeiro, né? 3 escritores interpretaram a palavra do Cristo de maneira semelhante. Deve ser verdade. Se quiserdes ser perfeito, ide e vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Aí derrubou todo mundo. Aqui ele acabou com todas as igrejas que querem dinheiro. A ideia do dízimo, de ser ofertante, de ser coluna na obra do Senhor, dar o seu todo para receber, aqui você acabou. Ali acabou, saia porque não vai. Vão dizer que os pobres é ele. Parou. Ô, Júnior, mas será que os evangélicos não conhecem? Não, parou, essa acabou. passagem? Não querem conhecer. Não querem conhecer, abre mão disso. Porque não é cristão, Soninha. Os nossos irmãos, muitos protestantes, não são cristãos. Eles fazem pregação em cima do Velho Testamento. Nós já te explicamos isso aqui. E o Velho Testamento é um Deus que negocia e que barganha. Em que te dá na medida em que você oferece. A ideia do Velho Testamento, do Deus do Velho Testamento, é um Deus de negociação, de barganha. O Deus de Jesus é um outro cara. Não que Deus sejam dois, mas é interpretado, Jesus apresenta Deus de uma outra maneira.
Né? Então, quando você vai numa igreja protestante, pentecostal, a maioria delas não fazem pregação em cima do Novo Testamento. Raramente eles mostram o que Jesus disse. Normalmente, será Salomão, é no livro de Levítico, é Números, são os textos de Isaías e por aí vai, o Velho Testamento. Porque Moisés, a fogueira santa de Israel, tudo do Velho Testamento. Nunca o que Jesus disse, porque o que Jesus disse acaba com a igreja deles. E eles só conseguem encher a igreja se for prometendo milagres de sobrenatural. E é uma das primeiras coisas que a gente diz para o GTEB aqui, né? Eu sempre falar, os que estão ouvindo mais recentemente, nunca me ouviram, mas eu vou falar isso porque por isso que o GTEB vai diminuindo cada vez mais que a gente fala isso. GTEB não dá emprego para ninguém. GTEB não cura ninguém. Se você vem em busca de cura, é melhor ir para a UPA. Faz um plano de saúde simples, tem uns planos baratinhos. Se você vê atrás de emprego, dá um pulo ali na Santa Cruz. Tem um negócio lá, cadê? Não tem um negócio de emprego lá em Santa Cruz? Como é o nome? Cetrab. Então, Cetrab, fala com ela que ela sabe o endereço do Cetrab. Se você vem em busca de solução dos seus problemas, é melhor procurar um despachante, um advogado. A Paula está aí? Paula é advogada, contrata ela fora do GTEB para que ela possa te ajudar, porque o GTEB não resolve problemas. Aqui o GTEB é uma escola. Eu vou fazer com que você, em 6 meses, em 3 meses, em 3 reuniões, seja uma pessoa diferente, em que você comece a perceber e olhar o mundo de outra maneira, para que você não fique dependente de Deus, nem dependente de Jesus, nem dependente do GTEB, nem dependente de ninguém, porque Deus te deu esse poder, Ele está em você, e onde você estiver, você pode curar, acalmar, consolar, encaminhar e fazer tudo o que o Cristo disse, basta que você assuma a responsabilidade. Então o que a gente faz é te dar poder. Isso é o que o Espírito, essa é a maravilha, a melhor mediunidade, o melhor sobrenatural que o Espiritismo pode nos trazer é conhecer a verdade. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, filho? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quem te liberta é Jesus? Não, é a verdade. Quem te liberta é Deus? Não, é a verdade. Seu Júnior, mas é Deus. Foi Ele que fez a verdade. É Ele que fez, cara. Mas Ele não vai fazer o dever de casa, Ele já te deu vida. Ele te deu vida, te deu 2 braços, 2 pernas, inteligência, capacidade de falar, de decidir. O que você quer mais, cara? Ele te deu toda a liberdade, Ele te deu no mundo em que você pode fazer tudo. Se você fosse uma cadeira, não tinha solução. Não tinha solução. Você não tem como deixar de ser uma cadeira. Se você fosse esse tablado, já era. Você não tem nem consciência e nem condições de mudar a sua realidade. Mas você não é um tablado, você não é uma cadeira. Você é um ser humano que conquistou a razão, conquistou a consciência. Você pode subverter a sua vida, alterando completamente os desígnios pré-estabelecidos. O livro da vida não está escrito. O karma não existe. Nós já te dissemos isso em outras oportunidades. O karma é apenas uma probabilidade, mas não é uma realidade. Porque se o karma fosse uma verdade definitiva, o livre-arbítrio não existiria. Como pode existir karma e livre-arbítrio? Deu para entender, filho? Então não me vem com a história de que vai acontecer o que tiver que acontecer. Não, vai acontecer o que você deixar acontecer. Vai acontecer o que você não fizer nada para mudar. Então mude, assuma a responsabilidade. Essa é a beleza do que o Cristo nos ensina. Saravás, filho? Ô mulher, meu pai, Jesse, Patacori, ô mulher. Livrai-nos da fome, da peste e da guerra. Proteção da nossa terra. A parada é essa aí, filho. Ó, na primeira palavra, na primeira frase, ele já escangalha tudo, cara. Ó, se quiserdes ser perfeito, ide vendei o que tem, dai aos pobres e tereis o tesouro do céu. Acabou, cara. Eu vos digo em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Então por que procura riqueza? Por que quer ser mais do que vencedor? Por que vai lá para o local religioso e fica um cara lá na frente dizendo que depois que ele foi dizimista, depois que ele foi ofertante, eu cheguei aqui com meu nome negativado no SPC, no Serasa, eu cheguei aqui cheio de dívida, eu cheguei aqui todo desconjunfrado, sem orelha, sem perna, sem cabeça, e agora? Agora eu sou vencedor e agora eu consegui, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Aí dá depoimento na televisão. Porque depois que eu participei da Fogueira Santa de Israel, depois que eu comecei a ser dizimista, depois que eu fiz um pacto com Deus, aí agora eu oferto todo mês R$1.000. Quem tem fé para R$1.000? Quem tem fé para R$500? Agora quem tem fé para... O cara acabou de falar, cara, que o rico não entra no reino dos céus.
Isso quer dizer o quê? Que uma igreja rica, ela pode te levar aos céus? Alguém pode me responder, filho? Se um rico não entra no reino dos céus, uma igreja rica, ela pode te dizer aonde está o céu? Sim ou não, filho? Não me vem com churumela. Seu Júnior só está me magoando. Não sou eu não, é Jesus que falou, cara. Pô, vai lá e briga com ele. Se concentra, recebe o Espírito Santo, vê se Jesus vem junto e conversa com ele, cara. Porque não sou eu que estou falando não, está escrito na Bíblia. Eu não estou lendo o livro dos Espíritos. Aliás, raramente eu leio o livro dos Espíritos aqui. Eu estou lendo a Bíblia para você. Fala, Paulinho. Ah, rasgou, cara, rasgou. Não está no livro dele. Mas olha só, o dízimo na igreja, ele é obrigatório, porque segundo os evangélicos, isso aí são palavras da Bíblia, né? Que o fulano tem que... Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, filha. Não, isso tem que dar não sei quantos % de dízimo. No Velho Testamento existia, e nós falamos sobre isso, tem um tema de estudo em que a gente toca nesse assunto. Não lembro qual é o tema, não. É um tema. Mas acho que é Abraão, quando ele vai fazer primeiro as oferendas, aí você fala uma parte dá. 1/10 de tudo que ele tem. Aí é do gado, da plantação, não é do dinheiro. Então na Bíblia você tem passagens do Velho Testamento que levam a entender que você deveria dar 10%. Inclusive no Novo Testamento tem umas 3 palavras, umas 3 passagens que se toca nesse assunto. Agora, como é que você pode entender isso com isso aqui? Agora eu fiquei meio... Pois é, porque a Bíblia é um livro mediúnico e que deve ser interpretado e não seguido ao pé da letra. O problema é quem interpreta. Quem interpreta? No outro dia eu entrei na igreja, tive aqui na igreja católica, ali perto aqui nessa pracinha que tem aqui atrás da UPA, tem uma igreja ali católica, ali tinha uma faixa enorme. O dízimo é sagrado, o dízimo é de Deus. Ah, seu Júnior, quem é católico faz o que a igreja católica pede, solicita e indica. Tem que fazer a missa, tem que receber a hóstia, tem que fazer a confissão, tem que seguir todos os procedimentos. Quem é católico? Eu não sou católico, eu sou cristão. Então, como sendo cristão, eu acredito ter conhecido a verdade e ela me libertou. E hoje eu reconheço que Jesus não está em nenhum desses locais. Porque Jesus está em mim, está em você, está nela, quando ela ama um semelhante, amando a Deus acima de tudo. É simples, é libertador. E por isso que fica vazio. Porque ninguém quer ouvir isso, cara. Deu para entender, filho? Ah, seu Júnior, mas a igreja... eu não sou católico. Eu não sou protestante, filho. Então nem me justifique o que eles dizem. Porque eu não acredito, não confio. Eu sigo o que Jesus disse. E Jesus me disse assim, ó. Eu vos digo em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Sendo que o camelo tem 2 explicações aí diferentes. Primeiro, eles chamavam de camelo aquele cabo feito de pelo de camelo que segurava, amarrava navio. Uma outra interpretação que se dá é que o buraco da agulha era uma pequena passagem em forma assim meio cônica, assim meio de capelinha, que existia nas muralhas, porque as portas das muralhas eram muito grandes e às vezes tinham que usar 15, 20 pessoas para abrir um portão, para destrancar, para amarrar, para puxar. E quando a caravana era pequena, com 1, 2 pessoas, tinha mais gente para abrir o portão do que para passar. Então eles construíam pequenas portinholas, baixinhas, em que para a pessoa atravessar tinha que abaixar a cabeça e para o camelo vir junto tinha que dobrar o joelho. Então ele passava nessa portinhola quase que se arrastando. Essa portinhola chamava-se buraco da agulha. Então a interpretação, tanto num sentido quanto no outro, demonstra uma extrema dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. É necessário que você se curve, se ajoelhe e seja humilde. Deu para entender, filho? Eu entendi. Fala, meu amor. Quando houve a divisão de Israel pelas tribos, os levitas ficaram sem um reino, sem uma terra. Naquela época. Naquela época. Precisava construir o templo. Não, então aí o templo, aqui eles falaram, como eles eram uma tribo de sacerdotes que eles conduziam a Arca da Aliança, porque quando teve a construção do tabernáculo do templo, o que ficou designado? 10% do que fosse pego pelo templo seria para sustento deles. Isso. Comida para eles. Aí, em cima disso, que eles pegam o que é para o sacerdote, que é para fazer as coisas.
Judas andava com uma bolsa do dinheiro. Era ele o responsável pela contabilidade do Cristo. Como é que Jesus tinha dinheiro? Então, amém? Então veja que não há nenhum crime quando a coisa é feita voluntariamente por amor. O problema é quando você diz para Deus, se você não der, você não ganha. Quando você diz para o fiel, isso aqui é o crime. Se você não der para Deus, então Deus não vai te dar. Esse é o crime. Agora, quando você fala, quem quiser colaborar, estamos aqui aceitando porque precisamos, aí é diferente. Vai o que o seu coração pedir. Fala, meu amigo. Isso aqui, ó, tem duas coisas aí que eu fiquei realmente impressionado. Na televisão, tem 2 domingos passados. A primeira foi na igreja ali do Recreio. Estava lá todo mundo rezando, aquela coisa toda. Não sei se é presbiteriana, não sei qual é o tipo. Eu sei que tem uma hora lá que, inclusive, a moça é uma das cantoras famosas. Canta aí gospel, Paula, não sei. Ela e o marido e tal. E estavam lá, mas de repente eu vejo lá uma senhora no meio. É que ela tinha dado um dízimo muito alto. E todos estavam falando a respeito desse dízimo, que ia melhorar isso, melhorar aquilo e tal. E que ela merecia ser ungida. Resultado, 5 litros de azeite extra virgem. 5 litros de azeite. Para ungir a senhora. Chegando lá, o cara veio todo branco, pegou e jogou assim, azeite descendo, tudo. Deu na televisão isso. Não é possível, meu Deus do céu, que isso exista. Isso. 5 litros. Ela que falou 5 litros, que ela merecia ser ungida dessa forma. Isso aí. Rapaz, O melhor exemplo, né? soltou o vestido, cabelo, e ela toda santa. Ou seja, os outros que talvez não tenham, então não vão ser ungidos. Eu me lembro. Fala, pode falar. E a outra foi a desgraça total. É um pastor que eu assisti na televisão no mês passado, usa um martelo de borracha grande, não sei se já viu, e uma manta, um negócio do pano todo esfiado. Sabe o que é? Sei. Muito bem, sabe o que ele fez? No meio do salão tinha um caixão. Tinha uma mulher estendida lá dentro do caixão com flores. Não sei se alguém assistiu isso. Estava lá, os olhos fechadinhos, bonitinha. E o caboclo começou a falar algumas passagens bíblicas, etc. Segurando aquele martelo. E toda hora vinha com o martelo, batia assim na cabeça dela. Caramba! E o que ela está fazendo aquele cadáver? Não sei, não estava entendendo nada, mas eu fiquei parado ali vendo. Aí de repente ele falou assim, olha, Jesus não resolve, porque Jesus não faz ressuscitá-la, mas eu faço. Que isso? Eu faço. Aí eu quase caí, eu quase caí. Não é possível que seja assistido isso. E sabe que a mulher... E o cara deu com a marca lá na cabeça, ela... Vem os pais, o pai, a mãe, minha filha, de volta, minha filha. E abraçando. Isso não existe, isso vai aprender. Acabar com tudo, prender todo mundo. Uma salva de palmas para a Milka que... Amém, Milka. Mandou muito bem, Milka. Foi engraçado. Eu não sei que igreja é essa, quem é? A Universal. É o Bispo Macedo. Tem inclusive um trecho na internet, ele falando que Jesus não cura, não ressuscita. Tem um trecho que ele fala isso. Tem isso. Jesus não faz, eu faço. Eu mostrei isso para... Isso existe. Como é que pode? E olha, Esse é de pena. Multidão, enche. Quem é que não quer ver o sobrenatural, né? Quem é que não quer ver um negócio desse, né? É um circo do Soleil com entrada gratuita, né? Quer dizer, é um espetáculo, né? a mãe vinha morrer, minha filha. Bom, semana que vem seguimos a nossa conversa falando ainda sobre o uso do dinheiro, ok? 80% E passando mais algumas dicas para vocês sobre essa condição. Esse trechozinho era bem para você que você perguntou, Soninha, por que as pessoas às vezes nascem com dinheiro e têm facilidade, né? No Evangelho, ainda segundo o Espiritismo, eles nos explicam que o dinheiro está sempre mudando de mãos. Então, se numa hora está com uma pessoa, na outra vida está com uma outra pessoa, porque as pessoas estão passando por essa provação. É como que a beleza.
Numa existência você vai nascer linda, na outra existência você vai nascer sem beleza, na outra existência você vai nascer saudável, na outra você vai nascer doente. São provas. Provas em que o espírito que está passando por aquela experiência precisa vencer e demonstrar que é grande e forte o suficiente para vencer. Vamos encerrar nossa reunião. Vamos fazer. Eu quero agradecer a presença de todos. Lembrando que aqueles que quiserem conhecer o nosso tratamento, eu vou convidar já. A gente vai ter um intervalo de meia hora. Eu vou convidar quem quiser conhecer o tratamento para uma conversa na sala azul, onde eu explico o procedimento. Tá bom, gente? Vamos fazer uma oração para encerrar.